Então, pessoal, a ideia desse vídeo é mostrar como é que a gente faz interpolação dupla no Excel. A ideia da interpolação simples é a gente obter um valor intermediário, tá, a partir de dois pontos conhecidos e a gente traça uma reta entre esses dois pontos e calcula um valor intermediário entre esses dois pontos. Tá? A expressão para esse ponto intermediário conhecido esses dois pontos nesse gráfico é dada por essa expressão. Tá? Então, x1, y1 e x2 e o y2, tá? Que são os dois pontos conhecidos. E aí, a partir de um valor x entre esses dois pontos, a gente encontra o valor correspondente de y. Na hora de fazer interpolação dupla, o que a gente acaba fazendo são, na verdade, três interpolações simples. Eu vou mostrar esse exemplo no cálculo para correlação generalizada de Lee-Kessler, no cálculo do φ1, para o cálculo da fugacidade. Então, eu tenho aqui valores de pressão e temperatura reduzidos, e a gente vai estimar o valor de φ1 para um valor intermediário entre os valores conhecidos de pressão e temperatura reduzidas. Então, como é que eu vou fazer isso aqui no Excel? Eu vou primeiro colocar aqui, só para deixar organizado, que eu vou trabalhar com temperatura reduzida nesse eixo, tá? E a pressão reduzida nesse outro eixo. Vou colocar aqui os valores conhecidos de pressão reduzida. Então, eu conheço a pressão reduzida no valor de 1. E vou pegar aqui na tabela também o valor de 1.2. Eu vou reservar esse espaço aqui no meio para a gente preencher com um certo valor intermediário entre 1 e 1,2 de pressão reduzida. Para esse exemplo, eu também vou pegar aqui os valores de temperatura reduzida de 1,2 e 1,3. E vou reservar esse espaço aqui no meio para a gente preencher com algum valor intermediário de pressão reduzida. E vou substituir esses quatro valores aqui, que eu posso extrair diretamente da tabela. Então, por exemplo, para pressão reduzida de 1 e temperatura reduzida de 1.2, φ1 é de 1,0544. Para a pressão reduzida de 1.2 e temperatura reduzida de 1.2, a gente tem 1,0691. Para a pressão reduzida de 1.2, temperatura reduzida de 1.3, 1,0914. E aqui, finalmente, o valor de 1.0715. Então, para fazer essa interpolação, tá, a gente procede da seguinte maneira. A gente pode encontrar esses dois valores primeiro, tá? E, por interpolação simples, encontrar esse valor intermediário, nessa pressão e temperatura intermediárias, ou a gente pode encontrar esses dois valores e aplicar novamente interpolação simples para encontrar esse valor aqui do meio, que é o que a gente quer. Eu vou proceder com a interpolação aqui e aqui. Tá? Vou destacar aqui essas duas casas, tá? Esses dois espaços. E como é que eu vou fazer isso? Esse daqui, tá, vai ser o equivalente ao x nessa expressão. E para o nosso x1 e x2, a gente vai considerar esses valores aqui de temperatura reduzida. Os correspondentes y1 e y2 são esses dois valores, esse valor. E esse y dessa expressão é o valor que a gente quer aqui no meio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar com essa equação aqui nesse espaço. Vou fazer y1, tá? Vou considerar esse primeiro aqui o valor 1 e esse par final aqui o ponto 2. Então, y1 para a gente vai ser esse valor, mais o valor de x, que corresponde a essa temperatura reduzida nova que eu quero, menos x1, que seria 1.2, vezes y2, que é esse valor aqui do φ1, menos y1, que é esse valor aqui, dividido por x2, que é esse ponto, menos x1. Então, para essa expressão, se eu jogar aqui um valor, por exemplo, intermediário de 1.1, esse valor aqui é o valor
obtido por interpolação entre esses dois valores. Observem que esse valor aqui está entre esses dois valores de φ1. Tá? Mesma coisa a gente faz para essa interpolação aqui. Então, vou considerar aqui, do mesmo jeito, esse termo aqui, o termo y1, tá? E esse termo aqui vai ser o y2, esse vai ser o x2 e esse vai ser o x1. Então, pela fórmula y1 mais x, que é esse valor, menos x1, que é este valor, vezes y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aqui, novamente, o valor obtido é intermediário entre esses dois valores. Então, para essa temperatura reduzida, tá? Nessa pressão de 1,2, a gente tem esse valor para φ1. E agora, a gente faz uma nova interpolação para encontrar o valor aqui para uma pressão reduzida intermediária entre 1 e 1,2. Então, posso colocar aqui, por exemplo, 1,1, 1,15, por exemplo. E agora eu quero calcular quanto é o valor de φ1 para esse valor intermediário de pressão. A expressão vai ser muito parecida, só que agora a gente vai fazer a interpolação considerando este ponto junto com este daqui, o ponto 1, este ponto com este daqui, o ponto 2. Tá? Então, o y para a gente passa a ser agora esse valor, tá? Esses dois valores destacados, e o x passa a ser esses valores de pressão reduzida. Tá? Então, y1 para a gente é esse valor, mais x, que é o valor o novo valor de pressão reduzida, menos x1, vezes y2, opa, ele cobriu aqui, y2 é esse valor, tá? D3, vezes D3, menos y1, que é este valor, dividido por x2, que é este valor, menos x1. Então, esse daqui é o valor obtido por interpolação para a temperatura reduzida de 1,1 e pressão reduzida de 1,15. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1,2, ele vai me jogar no valor superior, tá? Para a pressão correspondente aqui de 1,2. Se eu substituir aqui por 1, ele vai para o outro valor. Vou colocar aqui 1,1. Então, dessa maneira, tá? A gente pode montar uma pequena calculadora de interpolação dupla, tá? Para facilitar as contas, não substituir, tá? Mas para a gente poder conferir as contas de interpolação dupla.